Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 151. Resultados e aula particular. 3. Sentada de pernas cruzadas no meio do campo de treinamento, Donna colocou as duas mãos nas minhas costas. Lentamente, uma tonalidade roxa pulsou de seu corpo. Da mesma forma, fechando meus olhos, sentindo suas mãos macias nas minhas costas, exalei enquanto tentava o meu melhor para não me distrair com a sensação suave nas minhas costas. Com os olhos fechados, enquanto circulava sua mana em meu corpo, Donna disse suavemente: concentre-se e sinta como minha mana está circulando dentro de seu corpo. Lembre-se da sensação e tente visualizá-la em sua mente. MHH. Acenando com a cabeça, fiz o que Donna me disse e me concentrei na mana que estava entrando em meu corpo através de suas mãos. Pouco depois, pude sentir vividamente a mana de Donna entrando suavemente em meu corpo através dos canais do meu corpo. Fluiu muito mais suave e mais rápido do que eu estava acostumado. Foi uma sensação estranha. Pouco depois, ao sentir sua mana circular pelo meu corpo, uma carranca apareceu em meu rosto. Embora Donna estivesse canalizando sua mana em meu corpo, agora ela estava mantendo sua mana regulada no nível. Ainda assim, de alguma forma eu me senti mais forte do que antes. Isso foi um choque para mim, pois eu já estava classificado. Foi uma sensação completamente diferente do normal. Parecia que eu não precisava mais acumular mana dentro do meu corpo antes de realizar o primeiro e o segundo movimentos do estilo Keiki, enquanto a mana dentro do meu corpo se acumulava em um ritmo muito mais rápido. Como isso foi possível? Vendo que eu notei algo, Donna disse suavemente: você sente isso? Balançando a cabeça, perguntei curiosamente. Sim, mas o que está acontecendo? Franzindo as sobrancelhas, Donna não respondeu imediatamente. Depois disso, como ela pensou em algo, ela disse: a maneira como você canaliza sua mana é muito grosseira e não refinada. Pelo que observei até agora, nem parece que você conhece os canais adequados pelos quais deve circular sua mana, pois os caminhos que você usa não é nada eficiente. A partir de agora, a velocidade com que sua mana está circulando está em 70% do que deveria ser. Uma grande perda. Como resultado disso, leva muito mais tempo para você canalizar a mana dentro do seu corpo em comparação com outras pessoas. Parando ali por um segundo, Donna tentou formular suas palavras com cuidado enquanto dizia suavemente: pelo que estou observando, parece que ninguém te ensinou direito como controlar sua mana, estou certo? Ao ouvir a pergunta de Donna, um sorriso amargo apareceu em meu rosto. Sim, você não está errado. Vendo-me acenar em confirmação, a carranca no rosto de Donna se aprofundou enquanto ela murmurava baixinho: chance. Realmente estranho. Para alguém ter sido capaz de entrar no bloqueio e ainda não saber como circular adequadamente sua mana, isso era realmente estranho. No entanto, é assim que as coisas eram para mim agora. Isso era o que acontecia se você de repente se encontrasse dentro de seu próprio romance vindo de um mundo sem mana. Talvez o rei anterior soubesse como circular o mana corretamente, mas eu nunca aprendi como controlar adequadamente o mana dentro do meu corpo, nem quais canais devo usar. Comigo entrando na academia e todos já sabendo como canalizar corretamente sua mana desde jovem, não me ensinaram nada disso. Cada vez que aprendíamos algo sobre mana, eu tinha que aprender experimentando meu corpo, e vamos apenas dizer que não foi a experiência mais agradável. Embora eu tenha tentado pesquisar no navegador e assistir a vídeos online para entender melhor como canalizar adequadamente o mana dentro do meu corpo, simplesmente não era o mesmo que Donna me ensinando diretamente através dela, circulando diretamente seu mana dentro do meu corpo. Não perca o foco e concentre-se corretamente na minha mana circulando em seu corpo. Mais uma vez sentindo a mana de Donna circulando pelo meu corpo, abaixei minha cabeça e murmurei baixinho: entendo, estou começando a entender agora. Depois de ouvir a explicação de Donna, tudo começou a fazer sentido para mim. As coisas que me atormentam desde que reencarnei aqui ficaram muito mais claras para mim. Se eu circulasse a mana dentro do meu corpo assim como Donna estava me mostrando, eu já poderia imaginar a mim mesmo e minhas artes melhorando drasticamente. Finalmente pude ver uma luz no fim do túnel escuro em que estive preso nos últimos 2 meses. Percebendo as flutuações em minhas emoções, Donna circulou a mana em seu corpo ainda mais enquanto ela dizia suavemente: tudo bem, concentre-se e tente memorizar os caminhos exatos em que minha mana está fluindo dentro de seu corpo.
Este é o caminho mais rápido e eficiente que nós, humanos, descobrimos depois de muitas tentativas e erros. Não vou perguntar sobre que tipo de artes você está praticando, pois isso é da sua conta, mas se você seguir este caminho que estou mostrando no momento, um ritmo muito mais rápido do que antes, quando você está tentando usar uma habilidade de algo que exige que você acumule mana, se você conseguir entender o que estou ensinando, no próximo mês sua força verá um impulso considerável. Ouvindo Dona explicar as coisas para mim, balançando a cabeça seriamente, concentrei-me totalmente na mana que circulava dentro do meu corpo. Entendido. Assim, nas 2 horas seguintes, o silêncio reinou nos arredores enquanto Dona e eu sentávamos de pernas cruzadas no meio da sala com as mãos dela nas minhas costas. Lenta, mas seguramente a mana dentro do meu corpo estava começando a circular em um ritmo muito mais rápido do que antes. Eu podia me ver vividamente melhorando em velocidades que eu só poderia ter sonhado no passado, fazendo meu coração bater de emoção. Tudo bem, isso é o suficiente por hoje. Exatamente às 10 horas, quebrando o silêncio, Dona tirou as mãos das minhas costas e se levantou. Esticando o pescoço, Dona olhou para mim e disse: volte na próxima semana na quarta-feira no mesmo horário. Vamos retomar suas aulas então. Sentindo a mão de Dona deixando minhas costas, senti um leve tom de arrependimento antes de expirar e acenar com a cabeça. Entendido, obrigado. Sorrindo levemente enquanto caminhava para o outro lado da sala e pegava uma toalha, Dona jogou em mim e disse: eu só estou segurando a minha parte do acordo. Já que você segurou a sua parte do acordo, não seria certo se eu também não cumprisse, não? Pegando a toalha que Dona jogou em mim, um sorriso estranho apareceu em meu rosto enquanto eu olhava para onde estava sentado. Minhas roupas estavam completamente encharcadas de suor no momento, e uma poça de suor apareceu na área onde eu estava sentado. Por estar tão concentrado nos ensinamentos de Dona, não percebi o quanto estava suando. Percebendo meu rosto estranho, Dona sorriu enquanto balançava a cabeça. Tudo bem, é melhor você ir. As aulas começarão em algumas horas, então tome um banho e descanse até lá. Vejo você na aula. Entendido. Acenando com a cabeça, eu rapidamente me virei e saí do campo de treinamento. Embora eu estivesse cansado, não consegui conter minha excitação. Mesmo sendo a primeira aula, eu já podia me ver progredindo ainda mais. Especialmente no meu entendimento de como a mana flui. A partir de hoje, com certeza veria grandes melhorias no entendimento das minhas artes. Pensando nisso, enxugando o suor que se acumulou em meu corpo, saí feliz do campo de treinamento. Depois que Ren saiu, Dona desamarrou seu rabo de cavalo, enquanto seu cabelo se espalhava suavemente até as costas. Relembrando a sessão de treinamento que ela acabou de ter com Ren, sua boca não pôde deixar de se curvar para cima. Ele era talentoso. Embora seu talento fosse avaliado no nível D, Dona não o considerava menos. Afinal, ser um herói não era a única profissão respeitada no mundo. Ele poderia muito bem se tornar um agente no futuro. Além disso, lembrando-se de sua sessão de sparring com ele, Dona não pôde deixar de se interessar mais por ele. A maneira como ele aprendeu foi simplesmente muito eficiente. Embora ele não fosse tão excepcional quanto alguns dos outros alunos que ela tinha visto antes, como Kevin e alguns outros. Seu processo de pensamento foi o que a impressionou, especialmente em como ele sempre tentava não cometer o mesmo erro novamente. Ela não podia dizer que ele aprendia rápido, mas a maneira como ele tentou não cometer o mesmo erro novamente e aprender com os erros anteriores foi o que a impressionou profundamente. Tal processo de pensamento foi o que lhe permitiu aprender rápido. Além disso, pelo que ela ouviu dos outros, aparentemente foi ele quem inventou a estratégia para as seletivas. Apesar de não ser a estratégia mais perfeita pela forma como analisava as capacidades de todos, bem como o processo de pensamento do adversário, Dona acreditava que ele poderia muito bem se tornar alguém importante no futuro. Embora ele possa não se tornar um herói classificado, ele poderia muito bem conseguir uma posição como um agente líder que era tão prolífico quanto ser um herói classificado. Pensando até agora, Dona mal podia esperar pelo que esperava sua aluna no futuro. Ele brilharia neste mundo abandonado ou seria enterrado ao lado de outras joias não polidas por aí? Dona não sabia. Mas com certeza ela faria o possível para ajudá-lo. Afinal, esse era seu dever como professora. Capítulo 152. Uma situação preocupante. Fua. Um vapor branco subiu no ar quando saí de uma cápsula. KH.
Gemendo alto, fiz uma careta e massageei minha testa. Apertando os olhos, murmurei baixinho para mim mesmo. Não é de admirar que haja um limite de tempo para usar o regressor de tempo virtual. A razão pela qual eu estava massageando minha testa era porque eu estava sentindo uma leve enxaqueca. E acredito que a enxaqueca que eu estava sentindo provavelmente se devia ao fato de eu ter acabado de usar a máquina regressora do tempo acessível a todos no dormitório, com a máquina injetando substâncias que aumentam os neuroníons em meu corpo, a fim de desacelerar o tempo. Os neuroníons dentro do meu cérebro foram sendo aprimorados e estimulados de uma forma que tudo fluiria tão rápido dentro do meu cérebro que pareceria o próprio tempo havia desacelerado. Ainda assim, não foi uma experiência agradável. Honestamente, a razão pela qual eu testei a máquina regressora do tempo hoje foi porque Léo e Han ainda estavam no meio de suas aulas e eu não tinha nada para fazer, e uau! Apenas uau! Só depois de usar a máquina regressora do tempo para mim é que finalmente entendi por que ela era tão cobiçada por Gerard e os outros. Era simplesmente um código de trapaça. Passei apenas 1 hora lá, mas senti como se tivesse ficado lá o dia inteiro. Embora não pareça muito, naquele dia que passei na máquina, pratiquei constantemente todas as minhas artes sem nenhuma distração. Um dia inteiro de treino sem cansar e sem perder o foco. Foi simplesmente um absurdo. Com ele não só melhorei muito minhas artes, mas também consegui consolidar a maior parte do conhecimento que aprendi esta manhã com Dona. A partir de agora, meu estilo Keiki, anel de vindicação, e passos à deriva, estavam um passo mais perto de romper o reino maior da maestria. Um grande passo para mim. Uma vez que eu alcançasse o reino maior de maestria para minhas artes de espada, eu definitivamente veria um grande aumento em minha força. Com apenas mais algumas lições de Dona acompanhadas pela máquina regressora do tempo para consolidar meu conhecimento, alcançar o domínio maior da maestria em 2 meses não seria um problema. Bem a tempo para ir morra. Pensando até agora me acalmando. Uma carranca apareceu em minhas sobrancelhas enquanto eu pensava comigo mesmo. Se eu tiver 2 carimbos de tempo em vez de 1, a taxa do meu progresso definitivamente aumentaria drasticamente. É uma pena que eu tenha que dar um dos meus carimbos de tempo para Gerard toda semana. Quanto mais eu me lembrava do fato de que tinha que dar a Gerard um carimbo de data, ora, mais profunda minha carranca se tornava. Depois de pensar um pouco mais, balancei a cabeça. Isso não vai funcionar. Agora que finalmente percebi a importância da máquina regressora do tempo, penteando meu cabelo para o lado enquanto caminhava calmamente de volta para meus dormitórios, eu disse suave e friamente: acho que está na hora de montar minha prancha. No dia seguinte, bairro Norte, sede da Caixa. Clique. Abrindo a porta do prédio principal do armazém, fui instantaneamente recebido com um silêncio mortal. Franzindo levemente a testa, virando-me para o canto da sala que levava ao salão principal do prédio, levantei minha voz e disse: alguém aqui? Logo depois, quando entrei no salão principal, onde havia uma grande escrivaninha quadrada de madeira, encontrei 3 pessoas sentadas nela em silêncio, olhando uma para a outra. Percebendo minha presença, voltando sua atenção para mim, o primeiro a me cumprimentar foi Smalsnak. Ren, você finalmente chegou. Depois disso, depois que Smalsnak me cumprimentou, o próximo foi Leopold, que estava com as 2 pernas na mesa, seguido pela voz fria de Angélica. Bem-vindo de volta, chefe. Humano, você finalmente chegou. Olhando para eles por um breve momento, balancei a cabeça e os cumprimentei de volta. NH olá. A partir daí, sentado à cabeceira da grande mesa, entrelaçando minhas mãos e apoiando meu queixo nelas, olhei calmamente para Smalsnak e perguntei: então, qual é o problema? Por favor, explique-me em detalhes. Nos últimos dias, tenho recebido constantemente mensagens de texto de Smalsnak sobre Angélica. Embora eu os tenha ignorado principalmente porque não seria capaz de fazer nada enquanto estava na fechadura, agora que estava de volta aqui, já era a hora de resolver o problema. Eu só espero que não tenha sido algo irritante. Balançando a cabeça, Smalsnak imediatamente começou a reclamar. É Angélica. Ela tem tentado sair nas ruas todos os dias. Chegou ao ponto em que tenho que confiar em Leopold para contê-la. Você entende quais são as consequências de ela deixar este lugar, não é? Cala a boca, humano parecido com um bastão. Esta matriarca assinou o contrato para não ser engaiolada como um pássaro. Interrompendo Smalsnak no meio da frase, Angélica cruzou os braços e olhou para ele. Se essa matriarca quiser sair, ela sairá naturalmente.
Apontando para ela, Smalsnak olhou para mim e exclamou: Você vê o que eu estou falando? Balançando a cabeça, eu respondi: Entendo, você tem Val. No entanto, antes que eu pudesse terminar de falar, me interrompendo, Smalsnak continuou: Além disso, porque você tem o núcleo dela e ela está muito longe de você, seus poderes são significativamente reduzidos. Se não fosse por isso, eu não teria me importado em deixá-la ir, pois ela é simplesmente muito irritante no momento. Isso é com você. Com seus poderes significativamente reduzidos por causa do problema central, ela não pode sair porque suas habilidades de ocultação estão drasticamente enfraquecidas. Além disso, se ela foi vista saindo do nosso prédio, você quer que eu continue? Balançando a cabeça, parei Smalsnak de falar. Não, eu entendo. O que Smalsnak disse fazia sentido. Porque eu tinha um núcleo de Angélica dentro do meu corpo, sua força estava muito longe do que estava em seu auge. A menos que ela ficasse perto de mim, a força de Angélica seria cortada em mais da metade. A razão para isso era porque quanto mais longe os demônios estavam de seu núcleo, mais fracos eles se tornavam. A razão para isso era óbvia. Se eu fizesse isso para que os demônios só pudessem morrer a menos que seu núcleo fosse destruído, e se não houvesse repercussões neles por não terem seu núcleo, os demônios poderiam apenas esconder seu núcleo e literalmente ser invencíveis. No entanto, Deus foi justo, A fim de reequilibrar os demônios, ele decidiu tornar os demônios mais fracos quanto mais tempo eles ficassem longe de seu núcleo. Também diga a ela que eu não gosto de ser chamado de humano parecido com um pau. Eu tenho um nome e é Smalsnak. Olhando para Smalsnak estranhamente enquanto minha sobrancelha inadvertidamente levantada, eu atirei de volta. Você chama Smalsnak de um nome? Ao ouvir minha resposta, Smalsnak congelou por um segundo antes de dizer suavemente. É um codinome. Exatamente, e para ser honesto, humano parecido com um pau soa melhor do que Smalsnak. Tem um tom legal, não? O que você acha, Leopold? Asterisco sopro asterisco. Com as pernas sobre a mesa e soltando fumaça no ar, Leopold olhou para mim com indiferença antes de balançar a cabeça. Não olhe para mim, não tenho interesse em entrar nessa conversa. Ele realmente não tinha nenhum interesse. Depois de ter lidado com Angélica durante toda a semana, Leopold estava cansado. Mesmo que ele ainda não tivesse cumprido uma única missão, ele se sentia mais cansado agora do que quando era tutor no grupo de mercenários Moonlight. Ainda assim, embora reclamasse, não estava insatisfeito com este lugar. Afinal, eles pelo menos o trataram bem aqui, ao contrário do grupo de mercenários Moonlight, onde nem se incomodaram em promovê-lo. Notando a atitude de Leopold, balancei a cabeça. A partir daí, ao inalar um pouco da fumaça de seu cigarro, não pude deixar de acrescentar. Você provavelmente deveria parar de fumar. Não é bom para você. Asterisco sopro asterisco. Olhando brevemente para mim, dando tapinhas no peito enquanto dava outra tragada no cigarro, Leopold assegurou. Está tudo bem, eu tenho pulmões de aço. A fumaça não vai matar alguém como eu. Diga isso a todas as pessoas que morrem de câncer. Deixa pra lá, esqueci que isso não existe mais. Certo. O câncer e todas as outras doenças que assolavam a humanidade na minha época eram praticamente algo que não existia mais neste mundo. Não admira que Leopold fumasse como um louco. Pensando em algo e voltando minha atenção para Smalsnak, perguntei. Então, em relação a Ryan, ele entrou em contato com você? Balançando a cabeça, Smalsnak respondeu. Não diretamente. Que tal indiretamente? Colocando a mão no queixo, Smalsnak acenou com a cabeça. Indiretamente sim. Surpreso com esta notícia, levantei minha sobrancelha e perguntei ansiosamente. Ah, como ele fez isso? Vendo meu rosto exaurido, o rosto de Smalsnak se contraiu por um segundo antes de ele recontar suavemente o que aconteceu nos últimos dias. Sim, mas parece que ele tentou invadir nosso sistema de computador principal. Se não fosse pelo fato de eu estar acordado no momento em que ele tentou nos hackear, ele provavelmente teria conseguido. Também quero acrescentar que ele tentou hackear muitas coisas. De computadores a câmeras e sistemas de segurança adicionados no prédio. Ouvindo o relato de Smalsnak sobre o que havia acontecido alguns dias atrás, encostado em minha cadeira, um leve sorriso apareceu em meus lábios. Então ele tentou hackear este lugar? Balançando a cabeça, olhando para mim, Smalsnak perguntou duvidosamente. Sim, é por isso que eu quero perguntar. Você acha que ele é confiável? Ryan era confiável? Não, nem um pouco.
especialmente porque eu não sabia nada sobre seu personagem real, pois ele morre no romance como um extra. A partir de agora ele não era confiável. Ainda assim, isso não importava. Em um relacionamento onde tudo o que importava era nosso interesse próprio, assinar um contrato de mana com ele seria a opção mais ideal. O resto das coisas como lealdade e companheirismo podem ser desenvolvidas mais tarde. Assim, quando meus pensamentos chegaram lá, sem responder à pergunta de Smalsnak, uma pequena risada escapou da minha boca enquanto eu disse suavemente: hahaha, que garotinho fofo, não se importe com seu joguinho de hacking. Arregalando os olhos, a voz de Smalsnak ficou mais alta. O quê? Ele simplesmente invadiu nosso sistema e você vai deixá-lo ir impune? Sorrindo para Smalsnak, respondi com uma pergunta minha. Smalsnak, você realmente acha que ele nos hackeou com a intenção de não ser notado? Impossível. Com quão inteligente Ryan era, não havia como ele fazer uma tentativa tão óbvia e flagrante de nos hackear. Ele definitivamente estava apenas tentando testar as águas. O que você quer dizer? Sorrindo com a confusão de Smalsnak, comecei a explicar. É óbvio que ele nos hackeou sabendo que poderia ser descoberto. Foi uma espécie de teste dele para nós. Um teste para determinar se não estávamos todos falando. Olhando para mim ao lado, Smalsnak perguntou curiosamente. Nós passamos? Ouvindo a pergunta de Smalsnak, dei de ombros. Quem sabe? Eu realmente não tinha certeza. Talvez sim, talvez não. Quem sabe? Só o tempo dirá, mas o que eu sabia com certeza era que havíamos captado o interesse dele. Se ele não tivesse nenhum interesse em nós, ele nunca teria nos hackeado. Com uma carranca no rosto, Smalsnak perguntou. Então o que fazemos agora? Olhando brevemente para Smalsnak, eu disse vagarosamente. Então esperamos. É óbvio que agora ele está nos observando. Mais do que Ryan querendo nos hackear porque queria saber sobre nossas operações, provavelmente foi uma tentativa dele de nos avisar que estava nos observando. Ele estava nos dizendo que, dependendo do nosso desempenho no futuro, ele decidiria se assinaria ou não o contrato. Que interessante! Cruzando as pernas enquanto batia na mesa, o canto dos meus lábios se curvou levemente enquanto eu dizia divertidamente. Que garotinho fofo e cauteloso! Quanto mais eu conheço sobre ele, mais eu começo a gostar dele. Eu gosto especialmente da confiança que ele tem em si mesmo. Embora eu não saiba se isso foi forçado em seu fim de parecer mais forte para sua mãe, não importa. Ele com certeza dará uma ótima peça. Capítulo 153. Uma situação preocupante 2? Então, olhando para mim por alguns segundos, lembrando de algo, Smalsnak perguntou. Qualquer coisa do seu lado. Como eu ainda estava pensando em Ryan e seus pequenos truques, ouvindo a voz de Smalsnak, eu me virei e olhei interrogativamente para ele. Meu fim? O que ele estava falando? Vendo que eu não entendia, Smalsnak elaborou. Você não disse que queria recrutar aquela garota chamada Ava? Batendo palmas em compreensão, exclamei. Ah, isso? Certo, quase me esqueci disso. Bem, ao invés de eu ter esquecido disso, era mais como se não houvesse uma oportunidade para eu interagir com ela ainda, especialmente considerando a situação no complexo de dormitórios. Olhando para Smalsnak, eu disse vagamente. Infelizmente surgiu uma situação infeliz. Foi realmente uma situação infeliz. Quem esperaria que 5 garotos irritantes assumissem o controle do complexo de dormitórios? Isso me desconcertou completamente e meio que tornou mais difícil para mim me aproximar dela. Além disso, eu também não conseguia pensar em uma maneira de abordá-la naturalmente. Afinal, ela era uma pessoa extremamente introvertida, e não tínhamos nenhum assunto em comum, dificultando qualquer interação com ela. Ainda assim, isso não significava que eu não tinha nada planejado. É só que não tive tempo suficiente para executar meus planos, já que estive bastante ocupado na semana passada. Percebendo minha reação, Smalsnak perguntou curiosamente. Uma situação infeliz? O que aconteceu? Encolhendo os ombros, acenei com a mão enquanto passava pelo assunto e olhei para ele seriamente. Nada demais, deve ser tratado em breve. Na verdade, posso precisar de sua ajuda com isso. Minha ajuda? Surpreso, ouvindo sobre o fato de que logo precisaria de sua ajuda, Smalsnak sentiu uma premonição sinistra. Relembrando suas experiências passadas comigo, toda vez que acontecia uma situação em que eu precisava de sua ajuda, Smalsnak lembrava-se de sempre se encontrar sobrecarregado com o trabalho. Sorrindo, eu balancei a cabeça. Sim,
Olhando cautelosamente para mim, Smalsnak disse fracamente. Tenho alguma opinião sobre isso? Não, além disso, isso é para o benefício do grupo. Eu não estava mentindo. Já que eu estava planejando remover aqueles 5 bastardos do dormitório, eu precisava de toda a ajuda que pudesse conseguir. Sim, eu poderia fazer isso sem a ajuda dele, mas eu queria espremer o máximo que pudesse deles. Se não, então seria realmente uma pena. Afinal, havia muito a ganhar com essa operação. Olhando para mim, Smalsnak não disse nada. Asterisco suspirar asterisco. Depois disso, após alguns segundos de silêncio, um longo suspiro escapou da boca de Smalsnak. Eventualmente ele acenou com a cabeça. Multar? Que outra escolha ele tinha? Já que ele agora estava trabalhando para mim, Smalsnak só poderia obedecer. No entanto, antes que ele concordasse totalmente apontando para Angélica que estava friamente sentada no assento oposto a ele, ele disse, então e ela? Se você quer minha ajuda, pelo menos faça algo sobre ela. Ouvindo a observação de Smalsnak, Angélica bufou friamente para ele. HMPH, cala a boca seu pequeno galho. Olhando para Angélica, um sorriso amargo apareceu em meu rosto enquanto eu olhava para Smalsnak. Realmente não pensei sobre isso. Por que ela quer sair de qualquer maneira? Balançando a cabeça, Smalsnak disse impotente enquanto levantava a voz. Como eu poderia saber? Pergunte a ela. Eu também quero saber. Virando minha cabeça para Angélica, eu repeti. Angélica, por que você quer tanto sair? Você não estaria mais segura aqui? Considerando o fato de que eu tinha seu núcleo, ela não estava em condições de sair. Se ela realmente saísse em seu estado atual, ela poderia facilmente ser identificada como um demônio. Sair em seu estado atual era como pedir que ela fosse morta. Franzindo a testa, Angélica disse friamente. Por quê? Por que devo ficar preso aqui neste lugar com eles? Esta matriarca pode fazer o que ela quiser e, balançando a cabeça, Smalsnak interveio. Porque você é um demônio. Franzindo a testa, Angélica olhou para Smalsnak e disse. Qual é o problema com isso? Se eu tivesse meu núcleo comigo, não teria problemas para me mover sem obstruções em seu território. Sim, mas agora você não tem o seu núcleo, então sair é como pedir para ser morto. HPMH. O que importa para você o que eu faço, seu humano parecido com um pau? Quantas vezes eu te disse que esse não é meu nome? Ouvindo as brigas de Angélica e Smalsnak, uma carranca apareceu em meu rosto. O que Angélica disse não estava errado. Se ela estivesse com força total, ela não teria problemas para vagar pelas ruas desobstruídas. Mas agora que ela estava enfraquecida, isso não se aplicava mais a ela. A razão pela qual os demônios eram capazes de entrar no domínio humano com tanta facilidade era por causa de suas ótimas técnicas de camuflagem. A menos que estivessem tentando invadir a União ou o governo central, os demônios podiam ir a qualquer lugar que quisessem. Bem, de qualquer forma, o domínio humano era tão grande. Mesmo sem as técnicas, esgueirar-se não era algo tão difícil de fazer. A menos que eles quisessem se esgueirar em lugares altamente protegidos, os demônios podiam vagar por onde quisessem. O mesmo acontecia com os humanos no domínio dos demônios. Contanto que eles não estivessem tentando entrar em um local altamente seguro, esgueirar-se com técnicas especiais não era nada difícil. MHHH. Após um momento de silêncio pensando em algo, virando a cabeça em minha direção, Smalsnak pensou em algo e cuidadosamente sugeriu. Já que ela pode se camuflar e se mover despercebida, por que você não deixa ela te seguir de volta na academia? Já que você tem um núcleo, contanto que ela fique perto de você, ela pode se camuflar sem nenhum problema. O quê? Você está louco. Ouvindo a sugestão de Smalsnak, imediatamente tentei rejeitá-la. Por que eu iria querer trazê-la de volta para a fechadura comigo? Se ela fosse pega, eu poderia ter sérios problemas. No entanto, parando abruptamente no meio da frase, coloquei meu dedo no queixo enquanto ponderava. A partir daí, ao pensar no assunto com mais calma, um leve sorriso surgiu em meus lábios. Na verdade, não foi uma má ideia. Com Angélica ficando ao meu lado, eu basicamente teria um guarda-costas classificado comigo o tempo todo. Embora eu estivesse geralmente seguro na fechadura, o que dizer das situações em que saía da fechadura? A ajuda dela não me salvaria potencialmente? Olhando para Angélica que estava olhando friamente para mim, eu apertei meus olhos e cuidadosamente perguntei. Angélica, quão bem você pode se camuflar? Eu não poderia ficar muito animado ainda.
Eu primeiro precisava saber a extensão total de suas habilidades. Bufando desdenhosamente enquanto ela olhava para mim, Angélica disse friamente: HMPH, esta matriarca pode se transformar em qualquer coisa que ela quiser. Além disso, minha técnica também me permite esconder totalmente minha aura de qualquer um. Identidade verdadeira. Surpreso com a resposta dela, não pude deixar de perguntar novamente enquanto tentava me certificar de que não havia ouvido mal. Angélica, você pode se transformar em qualquer coisa que você quiser? Com os braços cruzados, Angélica acenou com a cabeça. Sim. Pensando em algo suprimindo minha excitação, rapidamente vasculhei meu bolso. Aqui, transforme-se nisto. Depois disso, tirando um telefone do bolso, rapidamente digitei algo no meu telefone e mostrei a Angélica a foto de um gato preto. Um animal doméstico comum. Franzindo a testa, Angélica disse interrogativamente: Um gato? Balançando a cabeça, eu disse animadamente: Sim, transforme-se nisso. Animais de estimação não eram proibidos na fechadura, portanto, se Angélica se disfarçasse de gata, não haveria nenhum problema em trazê-la de volta para o meu dormitório. Pensando nesse sentido, não pude deixar de ficar animado. Isso foi perfeito. Se eu soubesse que ela poderia ter feito isso de antemão, eu teria pedido a ela para fazer isso há muito tempo. Não só eu teria agora um guarda-costas de patente, mas também poderia fazer bom uso dela. Especialmente considerando que eu poderia usá-la para entrar sorrateiramente e fazer coisas das quais eu era incapaz antes. Sim, quanto mais eu pensava nisso, maior ficava o sorriso em meu rosto. Para tornar as coisas ainda melhores, agora eu tinha um assunto em comum para conversar com Ava. O quão perfeito era isso? Foi como 3 pássaros com uma cajadada só. Olhando para o gato na foto, um traço de desgosto apareceu no rosto de Angélica quando ela recusou terminantemente. Eu recuso. Como se água fria fosse derramada em minha cabeça, levantando minha sobrancelha, perguntei: Você não disse que queria sair? Eu fiz. Mas por que devo me transformar em um gato? Ela era uma matriarca orgulhosa. O fato de que seu núcleo foi retirado já era humilhante o suficiente. E agora ele a estava pedindo para ser seu animal de estimação? De jeito nenhum ela poderia suportar isso. Você realmente não vai se transformar em um gato? HMPH, de jeito nenhum. Franzindo a testa, encarei os olhos de Angélica por alguns segundos. Pouco depois, balançando a cabeça desapontado, guardei meu telefone e disse: bem, fique à vontade. Já que você me pediu para trazê-lo para fora, este foi o único método que eu poderia pensar. Se não, você pode simplesmente ficar aqui e sair com um humano parecido com um bastão. Ouvindo a palavra humano em forma de bastão saindo da minha boca, Smalsnack, que permaneceu quieto por um bom tempo, olhou para mim. Ei! Ignorando Smalsnack, eu encarei Angélica profundamente. Você tem certeza sobre sua decisão? Franzindo a testa, Angélica não respondeu imediatamente. Pensando no que tinha feito nas últimas 2 semanas aqui, Angélica não pôde deixar de lembrar como se sentia como um pássaro engaiolado incapaz de sair. Ela realmente odiava aquele sentimento. Ela se sentia como uma prisioneira que não conseguia escapar, não importa o quanto ela tentasse. Para piorar as coisas, sua força diminuía continuamente a cada dia que passava. Ela odiava a sensação de todo o coração. Mas indo tão baixo quanto se tornar seu animal de estimação? Franzindo a testa, Angélica estava enfrentando um dilema. Por um lado, estar preso como um prisioneiro sem esperança de sair, a menos que ela queira morrer, ou, por outro lado, ser capaz de recuperar sua liberdade, mas no processo se tornar um animal de estimação. Cerrando o punho debaixo da mesa, Angélica olhou para mim e disse cuidadosamente: Você não vai me obrigar a fazer coisas estranhas, certo? Inclinando minha cabeça, eu repeti: Coisas estranhas? Como me alimentar com comida de gato e me degradar me tratando como um gato de verdade? Ao ouvir suas palavras, entendi instantaneamente qual era o problema dela. Seu orgulho. Entendo. A reação dela agora fazia sentido. Seu orgulho não permitiria que ela fosse tratada como um animal doméstico comum. Foi muito humilhante para ela. Compreendendo isso, eu balancei a cabeça e a tranquilizei. Eu entendo. Claro. Apenas me diga o que você não quer que eu faça e eu vou obedecer. Bem, contanto que não seja muito irracional. Ouvindo minha resposta depois de alguns segundos, mordendo os lábios, Angélica relutantemente acenou com a cabeça. Mutar? Ela não tinha escolha. Se ela quisesse sair, só poderia fazê-lo nos meus termos.
Depois de pensar nos prós e contras, ela só pôde aceitar com relutância minhas condições. Ótimo! Com um sorriso brilhante, rapidamente liguei meu telefone e mais uma vez mostrei a ela a foto do gato preto e disse animadamente: perfeito, tudo bem, agora vire um gato. Me dê. Pegando meu telefone da minha mão, Angélica olhou profundamente para a foto do gato. Depois disso, ela fechou os olhos. Olhando para Angélica que estava prestes a se transformar em um gato, eu não pude deixar de suspirar secretamente de alívio. Felizmente escolhi um gato em vez de outro animal. Se fosse um cachorro, provavelmente ela nunca teria concordado. Fua! Franzindo ligeiramente a testa, canalizando a mana dentro de seu corpo, uma tonalidade vermelha envolveu o corpo de Angélica. Posteriormente, a uma velocidade visível a olho nu, seu corpo encolheu. Depois disso, conforme o corpo de Angélica ficou menor, o pelo preto de repente começou a aparecer por todo o corpo, acompanhado por seus olhos e a estrutura mudando ao lado dele. Pouco depois de ficar com as 4 patas no chão, um gato preto apareceu diante de mim, abrindo os olhos revelando 2 olhos amarelos com finas pupilas ovais. Angélica, que agora era uma gata preta, disse friamente: isso é bom o suficiente? Olhando para Angélica, que agora era uma gata, não pude deixar de ficar boquiaberta. Oh meu Deus! Isso é perfeito! Ela não parecia diferente de um gato preto. Além disso, não senti nenhuma flutuação de energia vindo dela. Não importa o quanto eu tentasse, eu não poderia dizer a diferença entre ela e um gato de verdade. Quanto mais eu olhava para ela, maior se tornava o sorriso em meu rosto. Agora isso foi o que você chamou de um divisor de águas. Capítulo 154, Loja Peculiar 1. Caminhando pelas ruas da cidade de Ashton na área próxima ao lock, com as mãos dentro dos bolsos do meu moletom preto recém-adquirido, olhei calmamente para as lojas ao meu redor. Enquanto observava as lojas ao meu redor, olhando para a minha direita, onde um gato preto descansava preguiçosamente no meu ombro, balancei a cabeça impotente. Já que eu não podia deixá-la ficar sozinha na eclusa, eu naturalmente só poderia trazê-la comigo em minha pequena viagem. Atualmente havia bastante gente andando pelas ruas movimentadas enquanto lojas com grandes placas e cartazes apareciam por toda parte. Além disso, grandes outdoors com garotas bonitas podiam ser vistos em todos os lugares, pois a cada 100 metros um novo outdoor podia ser visto. Vá! Olha como esse gato é fofo! Você quer ir acariciá-lo? Olha o pelo dele, é tão lindo! No entanto, se havia algo que estava me incomodando no momento, seriam os sussurros contínuos vindos das pessoas ao meu redor enquanto todos olhavam para o gato preto que descansava silenciosamente no meu ombro. A culpada por tal comoção era obviamente Angélica, que estava disfarçada. Felizmente, a razão pela qual eles estavam olhando para ela não era porque descobriram sua verdadeira identidade. Não, pelo contrário, era porque ela era muito bonita. Apesar de estar atualmente na forma de um gato, por causa de quão naturalmente charmosa Angélica era, seu charme foi naturalmente preservado mesmo em sua forma de gato, fazendo com que qualquer um que a visse involuntariamente quisesse acariciá-la. Felizmente, parecia que ninguém percebeu que ela era um demônio, caso contrário, as coisas poderiam ter ficado bastante pesadas. Por favor, não toque nela. De tempos em tempos pensei, eu tinha que impedir as pessoas de se aproximarem dela e tocá-la. Isso era para o meu bem e para o bem deles. Considerando o fato de que Angélica era um demônio sanguinário, havia a possibilidade de ela matar alguém de repente sem aviso prévio. Além disso, se de repente eles injetassem mana dentro de seu corpo, havia uma chance de que sua identidade fosse exposta. Assim, parei qualquer um que tentasse se aproximar dela. Descansando preguiçosamente em meu ombro, lambendo suavemente uma de suas patas, Angélica perguntou: onde estamos indo? Usando meus fones de ouvido sem tocar nenhuma música, respondi calmamente: não tenho certeza, só estou dando uma olhada casual. É verdade. Como não tinha mais o que fazer, resolvi dar uma volta na cidade que ficava ao lado da eclusa. Além disso, como não confiava que Angélica estivesse sozinha na fechadura, trouxe-a comigo. Na verdade, eu tinha um objetivo em mente para esta viagem casual. Compre uma nova espada. Lembrando da minha espada que estava dentro do meu dormitório, não pude deixar de suspirar. Tendo passado muito tempo comigo, eu estava naturalmente apegado a isso. No entanto, agora que fiquei mais forte já era a hora de trocar de arma.
escondida dentro do meu moletom por causa do incômodo constante, Angélica disse suavemente. Aparência casual? Sim. Honestamente, isso não fazia parte do plano original. Originalmente pensei em visitar minha família, já que meu quartel-general não ficava muito longe de onde eles moravam, mas depois de pensar um pouco, optei por não fazê-lo. Eu não queria alertar Matthew sobre minha aparição. Se minha aparência o alertasse ou alterasse seus planos como antes, havia a possibilidade de algo desagradável acontecer. Assim, depois de pensar um pouco, decidi não interagir com minha família cara a cara até voltar de Imorra. Claro, eu também me certificaria de ligar para eles de vez em quando, no entanto, isso não era realmente um problema, pois eles sempre me ligavam no final de cada dia. Eu acho que essa foi a consequência de ter uma família amorosa, que foi outra razão pela qual eu tive que me livrar da maldição de seu corpo. E falando nisso, eu também precisava fazer os preparativos para o futuro depois que a maldição que atormentava meus pais fosse dissolvida. Assim que eu quebrasse a maldição, a primeira coisa que Matthew e seu demônio contratado fariam obviamente seria tentar atacar meus pais na esperança de se vingar de mim. Isso obviamente não era o ideal. Não, pelo contrário, isso não era nada bom. Embora meu pai fosse um herói classificado, o inimigo que ele enfrentava naquela época era desconhecido, eu não podia correr nenhum risco. Portanto, tive que descobrir o que fazer depois de quebrar a maldição. Sentindo o pequeno corpo de Angélica escondido dentro do capuz do meu moletom, eu secretamente pensei comigo mesmo. Devo mandá-la? Se eu a enviasse para protegê-los, talvez Matthew não fizesse um movimento. Sim, essa ideia parecia bastante plausível. Além disso, eu tinha certeza de que Nola iria amar Angélica em forma de gata. De qualquer forma, isso era algo para outra hora. Parando em frente a uma faixa de pedestres enquanto esperava que o semáforo ficasse verde, olhando para frente, falei calmamente para o ar. Angélica, você tem certeza que eles não serão capazes de localizá-la assim que entrarmos na fechadura? Você sabe que a fechadura está cheia de heróis de classificação S, certo? Acho difícil acreditar que você pode se esconder de seus olhares indiscretos. Isso era o que mais me preocupava. Com o fato de toda a academia estar cheia de professores sobre-humanos que podiam destruir prédios com apenas um movimento de seus dedos, minhas preocupações eram compreensíveis. Afinal, com o quão fortes eles eram, eles provavelmente poderiam descobrir seu segredo não. Com o corpo curvado e os olhos fechados, ouvindo minha pergunta, Angélica respondeu preguiçosamente. Não se preocupe, humano, desde que eu mantenha minha forma e não canalize minha energia, é impossível alguém notar minha presença, a menos que esteja me tocando ou usando uma habilidade extremamente especial. Já testei isto antes. Ao ouvir isso, secretamente suspirei de alívio. Ela provavelmente não estava mentindo, ainda assim, era melhor prevenir do que remediar. Depois que voltei para a fechadura, foi melhor estabelecer algumas regras para Angélica. Como, por exemplo, nunca sair sempre que não estiver com ela, ou outras coisas chatas assim. Embora eu soasse como uma mãe, isso era de fato para meu próprio benefício, afinal. Suas ações refletiam diretamente em mim, portanto, ela tinha que ser obediente. Enquanto meus pensamentos paravam ali, logo me vi em frente a uma grande loja com a palavra Livraria Remedy escrita nela. Poderia muito bem. Olhando para a placa por alguns segundos, decidi abrir a porta e entrar. De repente lembrei-me do fato de que precisava comprar alguns livros para alguns dos cursos. A espada poderia esperar depois disso. Din-dom. Entrando no prédio, os sinos da porta da frente tocaram levemente indicando que um cliente havia entrado. Depois disso, assim que entrei, senti instantaneamente o cheiro de livros e papel entrando pelas narinas me levando a saborear o novo cheiro. Bem-vindo! Na recepção me cumprimentou um jovem elegante que usava um avental marrom. Apontando para as diferentes fileiras de estantes ao longe, ele explicou calmamente. Se você está procurando livros, à sua direita encontra a área de ficção, no meio de materiais você encontra os materiais para estudos acadêmicos. Por último, à sua esquerda, há a seção de materiais de pesquisa onde diferentes hipóteses não comprovadas são postadas. Tudo o que você deseja pode encontrar aqui, então, por favor, tome seu tempo e aproveite a leitura dos livros até então. Muito obrigado. Acenando com a cabeça para o balconista, eu rapidamente me dirigi para a área do meio. Pegando meu telefone, rapidamente rolei para baixo e verifiquei qual livro eu precisava comprar e comecei a escolhê-los um por um.
Princípios da combustão de Mana, Lei e Integração da Sociedade Moderna, Decomposição de Moléculas. Depois de um tempo, segurando uma pilha de livros enquanto me certificava de pegar tudo o que precisava, voltei diretamente para onde estava o balconista. No entanto, parando abruptamente, minha visão logo parou em um determinado livro que estava sendo exibido ao ar livre. 48 Leis do Poder. Olhando para o livro por alguns segundos, uma carranca apareceu no meu rosto enquanto eu murmurava baixinho. 48 Leis do Poder? Acho que já ouvi falar desse livro no meu mundo anterior. Por curiosidade, caminhando até onde estava o livro, colocando os livros em minha mão, folheei casualmente algumas das páginas do livro. No entanto, depois de 10 minutos, logo me vi incapaz de parar de ler. Minha mente estava completamente absorta. Depois de um tempo exalando alto, não pude deixar de olhar para o livro à minha frente com um pouco de entusiasmo. Embora tenha sido uma rápida olhada, minha mente estava atualmente maravilhada com os insights contidos no livro. Era literalmente um código de trapaça ambulante para qualquer protagonista da transmigração. Era insano. Black. Estou comprando. Sem hesitar, fechando o livro rapidamente decido comprar este livro. Enquanto pensava em todas as possibilidades que poderia alcançar depois de ler e fazer referência a este livro, um leve sorriso apareceu em meus lábios. No entanto, assim como eu estava me deliciando com minhas próprias ilusões, tirando-me dos meus pensamentos, ouvi o som de uma voz suave e fria vindo não muito longe de onde eu estava. Franzindo a testa e me virando, logo descobri, para minha surpresa, uma linda jovem com cabelo preto brilhante olhando em minha direção. Quem é você? Olhando melhor para a jovem que acabará de chamar meu nome, a princípio não reconheci quem era, pois usavam óculos escuros e boné de beisebol, porém, abaixando os óculos, logo consegui identificar quem estava fazendo com que minhas pupilas se contraíssem levemente. Amanda? Capítulo 155. Loja Peculiar 2. Amanda? Olhando para mim, Amanda acenou com a cabeça e me cumprimentou educadamente. Olá. Olhando para ela de lado enquanto ainda segurava uma pilha de livros, eu disse levemente. Que coincidência, o que te traz aqui? Enquanto falava, franzindo ligeiramente a testa, dei uma boa olhada ao meu redor e de repente percebi qual era o problema com minha frase. Certo. Como eu poderia esquecer? Além disso, era uma livraria perto da academia. Levando em conta a personalidade de Amanda e o fato de ela adorar ler livros, as chances de encontrá-la aqui não eram tão baixas. Levantando a mão esquerda, Amanda mostrou um livro azul na minha frente e disse: Estou aqui para comprar livros. Balançando a cabeça em compreensão, eu murmurei baixinho. Certo, você gosta de livros afinal. Inclinando a cabeça para o lado, permitindo que seu cabelo passasse suavemente pelos ombros, as sobrancelhas de Amanda franziram ligeiramente quando ela perguntou: Como você sabe? Ouvindo sua pergunta, eu congelei por uma fração de segundo. Felizmente isso durou apenas um breve momento, pois fui capaz de me recompor rapidamente antes de responder com calma. É porque sempre que te vejo de manhã, você está sempre lendo um livro. Eu vejo. Ouvindo minha explicação, a carranca de Amanda diminuiu e depois disso ela acenou com a cabeça em compreensão. Era verdade. Ela sempre lia livros pela manhã. Acho que não era estranho alguém saber que ela gostava de ler livros. Sim. Vendo que Amanda havia acreditado em minha explicação, suspirei secretamente de alívio. Felizmente não entrei em pânico devido ao meu deslize, pois de alguma forma consegui manter a compostura. Embora eu tenha que dizer que minha compostura está ficando cada vez melhor a cada dia que passo neste mundo. Agora eu não entrava em pânico tanto quanto antes, e mesmo quando eu entrava em pânico, meu cérebro não ficava em branco de repente como antes. Olhando para a grande pilha de livros em minha mão e olhando para alguns dos títulos impressos nas laterais, Amanda disse suavemente: Você está comprando material escolar? Ouvindo sua pergunta, eu calmamente acenei com a cabeça. Sim, estou. Com o novo semestre começando, naturalmente preciso comprar os livros correspondentes para as próximas aulas. Como você provavelmente sabe, não sou muito bom em estudar. Eu entendo. Acenando com a cabeça em compreensão, Amanda logo percebeu um livro estranho em cima das pilhas de livros em minhas mãos e curiosamente perguntou: Que livro é esse? Olhando na direção de onde ela estava olhando, logo vi que era o livro que eu estava olhando momentos antes, 48 Leis do Poder. Este aqui?
Apenas um livro que peguei casualmente depois de comprar o material escolar. Miau. Enquanto eu falava, cortando-me no meio da frase, ouvi um som de miado que veio da parte de trás do meu moletom. Ao ouvir o miado de Angélica, olhando para Amanda, minha boca se contorceu levemente. Depois disso, espiando pelo meu moletom, Angélica apareceu diante de Amanda. Ignorando Amanda e lambendo sua pata direita, a voz de Angélica entrou em minha mente. Humano, apresse-se. De repente, ouvindo a voz de Angélica dentro da minha mente, não pude deixar de ficar atordoado quando involuntariamente engasguei em voz alta. Percebendo minha estranha reação, Amanda me olhou confusa. Hein? Erguendo a mão, assegurei a Amanda que estava bem enquanto olhava para Angélica, que estava no meu ombro. Ah, não é nada, meu gato apenas arranhou minha nuca sem querer. Ah, entendi. Vendo que Amanda havia comprado minha desculpa, olhei para Angélica e sussurrei baixinho. Para que diabos foi isso? E como você de repente falou dentro da minha cabeça? Enquanto ainda lambia as patas, um traço de desdém apareceu nos olhos de Angélica quando ela disse: Idiota, estou me comunicando com você através de sua mente. Esta é uma técnica comum que vocês humanos deveriam ser capazes de fazer, mas ainda não a conhecem. Apenas pense e poderei me comunicar com você? Franzindo ligeiramente a testa, seguindo as instruções de Angélica, eu rapidamente falei dentro da minha mente. Você pode me ouvir? Sim, eu posso. Agora se apresse, estou ficando entediado com este lugar. Olhando fixamente para Angélica que estava se comunicando comigo através da minha mente, Amanda apontou para ela e perguntou curiosamente. Esse é o seu gato? Ouvindo a voz de Amanda, virando minha cabeça em sua direção, balancei a cabeça. Ah, sim, ela é. É um macho ou uma fêmea? Fêmea. Fêmea, entendo. Olhando para Angélica que estava apoiada em meu ombro, hesitando por alguns segundos, Amanda perguntou. Qual o nome dela? Ouvindo sua pergunta, eu congelei por um segundo. Nome? Ang. Quando eu estava prestes a chamá-la de Angélica, notando um olhar penetrante vindo da minha direita, eu rapidamente percebi que chamá-la de Angélica não era a melhor ideia e assim, no calor do momento, disse a primeira coisa que me veio à mente. Pudim. No entanto, assim que essas palavras saíram da minha boca, eu imediatamente me arrependi quando notei o corpo de Angélica enrijecer no meu ombro. Sem saber da minha situação atual, colocando a mão no queixo, Amanda repetiu suavemente. Pudim? Virando minha cabeça fracamente para a direita e olhando para Angélica, que ainda estava em estado de choque, cerrei os dentes. Foda-se. Como eu já disse isso, não havia como voltar atrás. Sim, o nome dela é Poodle. No entanto, interrompendo-me abruptamente no meio da frase, logo encontrei uma garra de gato afiada batendo no meu rosto pelo lado. Depois disso, notei os olhos amarelos de Angélica, ameaçadores e ferozes em minha direção. Não muito tempo depois eu ouvi sua voz raivosa ecoar dentro dos meus ouvidos. Humano, como você ousa me chamar de algo tão humilhante quanto pudim? Eu exijo que você se corrija imediatamente ou esta matriarca vai deixar você provar as consequências? Ouvindo as palavras raivosas de Angélica, a primeira coisa que pensei que veio à minha mente foi: como você sabe o que é um pudim em primeiro lugar? Os demônios comem pudim? Sem palavras, por um momento Angélica esqueceu sua raiva ao responder. Sua estupidez não conhece limites. Há quanto tempo você acha que estamos neste mundo? Sabemos tudo sobre vocês, humanos, pois espionamos e estudamos seu comportamento por décadas. Claro, eu sei o que é um pudim. Isso fazia sentido. O mesmo vale para os humanos. Nós também estudamos os demônios há muito tempo e, portanto, sabemos sobre a maioria das coisas que eles fazem para passar o tempo. Entendo, acho que faz sentido agora. HMPH, já que você o conhece melhor. Sem saber da conversa entre eu e Angélica, Amanda acenou com a cabeça enquanto olhava para Angélica que estava descansando no meu ombro. Pudim, entendo. Esse é um nome muito adequado. Hesitando por um momento e franzindo os lábios, Amanda olhou levemente para Angélica, que estava me lançando adagas do meu ombro, e depois de reunir coragem, ela disse cuidadosamente: Posso acariciá-lo? Surpreso, voltando minha atenção para Amanda, tentei me certificar de que ouvi direito. Você pode o quê? Acariciá-lo. Quero dizer, pudim de estimação? Olhando para o olhar sério de Amanda, as engrenagens da minha mente pararam por um segundo antes que eu finalmente percebesse o que estava acontecendo e um leve sorriso apareceu em meus lábios. Ah, entendi.
Acho que é verdade quando dizem que garotas adoram coisas fofas. Mesmo Amanda, que parecia ter um coração feito de gelo, não podia deixar de amar coisas fofas. Olhando para Angélica que estava no meu ombro, eu balancei minha cabeça impotente. Eu não me importaria, mas como você pode ver, Pudim não é realmente o gato mais amigável do mundo. Veja, ela é um pouco mal-humorada. Bem quando eu estava tentando encontrar uma desculpa para recusar o pedido de Amanda, me interrompendo no meio da frase foi a pata de Angélica dando um tapa na minha bochecha esquerda. Ei, cuidado! Como você ousa me chamar assim? Você está procurando a morte. Sou Vosh. Inclinando minha cabeça para o lado, desviei de outra de suas patas que vinha em minha direção. Depois disso, desviei de outros 4 ataques dela. Ei, pare com isso! Como você ousa me humilhar assim? Sou Vosh. Assim, pelos próximos segundos, desviei das patas mal-humoradas de Angélica enquanto ela apontava continuamente para o meu rosto. Só depois de segurar as 2 patas com minhas mãos é que consigo impedi-la de ficar furiosa. Eu vejo. Ao ouvir minha resposta, abaixando a cabeça, um traço de decepção brilhou nos olhos de Amanda. Vendo a decepção nos olhos de Amanda, só pude fingir que não tinha visto. Já que a identidade de Angélica poderia ser exposta se ela a tocasse, eu só poderia fingir ignorância para seu desapontamento. Assim, para ajudá-la a esquecer rapidamente seu desapontamento, tentei rapidamente mudar de assunto. Certo, Amanda, você conhece um lugar onde eu possa comprar armazai. Porém, antes que eu tivesse a chance de terminar de falar, aproveitando a pequena janela de oportunidade do momento em que me distraí, Angélica mais uma vez me agrediu. Smack! Droga Pudinho! Como você ousa me chamar de um nome tão humilhante de novo? Sou Vosh! Sou Vosh! Tentando agarrar suas 2 garras, tentei impedi-la de me atacar enquanto gritava rapidamente dentro da minha mente. Me desculpe, eu te compenso depois, pare de me atacar. Calha a boca, sua escória. Ignorando meus apelos, Angélica continuou a me atacar com as patas. Desamparado, só pude tentar pegar as 2 mãos dela como antes. Felizmente, como ela estava atualmente no modo gato, sua força foi significativamente reduzida. Enquanto me esquivava de seus ataques, não pude deixar de xingar a mim mesmo. Droga, se não fosse pelo fato de que canalizar minha mana para o núcleo dela poderia expor sua identidade, eu não estaria nessa situação estúpida. PFFF. Enquanto tentava impedir Angélica de me atacar, de repente ouvi risinhos fracos vindos da minha direita me distraindo por um segundo. Ao me ver distraído, aproveitando o momento, Angélica tentou me atacar, mas antes que sua pata pudesse atingir meu rosto, rapidamente os agarrei com as 2 mãos. Vendo que ambas as patas estavam contidas, Angélica gritou com raiva. Deixe ir, humano. Ignorando os gritos raivosos de Angélica, virei minha cabeça na direção de onde vinha o som de risadinhas e depois disso, quando me virei, fiquei atordoado com o que vi. Cobrindo a boca com a mão delicada, como se as geleiras tivessem derretido e a primavera tivesse chegado. O sorriso desabrochante de Amanda apareceu em minha visão me deixando atordoado por uma fração de segundo. Felizmente, isso durou apenas uma fração de segundo, pois fui rapidamente capaz de me recompor. No entanto, embora eu tenha conseguido me recuperar rapidamente, isso não significa que não sofri nenhum dano. Por causa do que aconteceu, meu coração quase disparou. Aquele breve momento em que Amanda sorriu agora, quase fez meu coração, que geralmente era indiferente a garotas, pular uma batida. Olhando para mim, ainda cobrindo a boca com a mão delicada, Amanda tentou mudar de assunto enquanto se lembrava das palavras que eu estava tentando dizer antes. Você está procurando uma arma? Secretamente, enquanto tentava mudar de assunto, Amanda ficou envergonhada, pois era a primeira vez desde jovem que ela perdia a compostura daquele jeito. Ela não sabia o que tinha dado nela. Sim. Respirando fundo para me acalmar, balancei a cabeça. Da mesma forma, respirando fundo e voltando à sua expressão estoica de sempre, colocando a mão no queixo e ponderando por alguns segundos, Amanda olhou seriamente para mim. Depois disso, pensando por alguns segundos e aparentemente tendo chegado a uma decisão, ela sugeriu. Eu também estava indo para uma loja de armas, então por que você não vem comigo? Eu conheço um lugar. Surpreso com a sugestão dela, perguntei interrogativamente. Você conhece um lugar? Tem certeza de que posso me levar até lá? Sim, posso convidar outra pessoa. Ponderando por um momento, pensei comigo mesmo.
Considerando o fato de Amanda fazer parte da maior guilda no domínio humano, onde ela poderia conseguir qualquer coisa que desejasse e ainda assim ir a uma loja de armas, o fato de precisar de um convite o tornava ainda mais misterioso aos meus olhos. Pensando assim e pesando minhas opções, acenei com a cabeça. Claro, mas deixe-me pagar pelos livros primeiro. Ok. Sorrindo e acenando para Amanda, eu rapidamente pedi licença e me dirigi ao caixa para verificar meus livros. Enquanto caminhava em direção ao caixa, não pude deixar de agradecer a minha sorte. Agora que Amanda estava comigo, eu poderia finalmente substituir minha espada por uma nova. Com isso, minha força voltaria a aumentar um pouco. Pensando nesse sentido, meu humor melhorou. Enquanto reverificava seus livros, não muito longe de onde ele estava e olhando para suas costas a alguns quarteirões de distância, Amanda não pôde deixar de se lembrar da cena em que Angélica o esbofeteou implacavelmente no rosto continuamente. Ao se lembrar da cena, os lábios de Amanda inadvertidamente puxaram para cima. Pouco depois, uma pequena risadinha escapou de sua boca. Hehehe. Cobrindo a boca com a mão novamente, Amanda mais uma vez tentou conter o riso. Enquanto ela ria como se um bloco pesado tivesse sido tirado dela, Amanda não pôde deixar de se sentir revigorada. Pela primeira vez em muito tempo, Amanda sorriu e riu do fundo do coração. Ela não desgostava da sensação.